pessoas, eu acho que dá para a gente começar assim. Eu acredito que mais pessoas devem entrar. Hoje a gente não vai contar com com o nosso outro anjo da guarda, que é o Bertrand, né? Teve um compromisso, não vai poder. É um cara difícil de ser substituído, mas como ele e Vitor têm feito uma dobradinha excelente nos encontros anteriores, então eu acredito que o Vitor e a gente, com a nossa ajuda também, vai ajudar bastante aí, principalmente na parte dos debates, né? Já está ajudando. Então, eu queria inicialmente agradecer aí a você, Edson, pela tua participação. Nós estamos no sétimo, se não me engano, tem mais 2 encontros semana que vem, no sétimo encontro do nosso Temos mais 2. Experience. E, claro, os temas sempre oportunos, eu acho que mais do que temas é o que Célia falou, né? É esse espaço de troca, de percepções, de informação, de experiência, isso é muito bom. Eu acho que esse é o, vamos dizer assim, o saldo mais importante dessa iniciativa que nós estamos fazendo aí em parceria com essas pessoas que eu já mencionei, aí também um agradecimento especial à Ikigai. E, claro, hoje a expectativa não poderia ser diferente, depois de tantos temas tão instigantes como que temos sido, claro, como que, de que maneira, a governança, né? E quando a gente fala em governança, seria a síntese de tudo que se pode esperar do esforço conjunto das pessoas da organização e principalmente de suas lideranças, né? Então, eu acho que é muito oportuno, sim, e de que maneira isso pode ser determinante no desempenho e no caminhar, principalmente no caminhar da empresa, porque você pode não ter um desempenho bom, mas se você tiver com um bom propósito, se você tiver com a missão bem definida, se você tiver bem alinhado com seus objetivos e metas, você supera as adversidades, que é o que a gente está vivendo nesse momento, né? Então, é isso. Tem poucas pessoas, tem 17, mas a gente vai chegar mais, sim, é normal no início. E meu nome é Érico Oliveira, para as pessoas que eventualmente não me conheçam, sou responsável pela área de comunicação e desenvolvimento de pessoas. Então, obrigado a todos. E, Edson, você com a bola. Eu acho que eu não falei nada do seu currículo, mas o Edson é, sobretudo, um empreendedor dessa área. Ele é professor, ele tem experiência em gestão de projetos, ou seja, ele tem um perfil e expertise que, com certeza, vão nos ajudar muito aí a compreender algumas coisas desse tema que ele vai abordar agora. Ok? Então, com você, Edson. Muito obrigado, Érico. Obrigado, pessoal. Boa tarde. O discurso que eu ouvi aqui agora é muito cativante, né? Da Maria, né? Nunca foi tão necessário falar de governança como agora, né? Historicamente, né? Eu estou falando aqui de pequenas, médias, até grandes corporações, né? Nós prestamos consultorias em organizações que faturam agora, em 2019, 1,2 bilhão de reais, bilhões. Imagina que essas organizações, mesmo as grandes organizações, ainda falham em governança quando a gente analisa modelos de governança. Mas se eu falar de governança para vocês, é muito claro para vocês o que é governança, está muito claro na cabeça de todos o que é governança. A gente tem que começar a quebrar esses paradigmas, porque a todo momento que a gente está interagindo com públicos de gestores diferentes, gestores de RH, CFOs, CEOs, CCOs, ainda é confuso do que se trata a governança, porque existe um paradigma muito forte de governança, né? O paradigma é que governança corporativa ela só é útil para instituições de capital aberto, só é útil para instituições públicas. E, na verdade, quando a gente está falando de governança corporativa, eu estou falando aqui de um modelo de gestão, né? Eu estou falando, como o Érico acabou de trazer aqui, são esforços em conjunto que eu analiso todo um conjunto de operações, entendo a minha organização em unidades de negócio
E esses modelos de gestão que são trazidos pelas melhores práticas de governança corporativa, o resultado final é sempre uma instituição mais produtiva, é sempre uma instituição mais eficaz. Instituições, empresas mais produtivas, mais eficazes, significa instituições mais competitivas. Né? E instituições mais competitivas significa que no final do mês ali, no DRE, na análise do DRE, sempre vai ter um resultado mais positivo do que o mês anterior, porque a gente sempre está trabalhando com melhoria contínua nos projetos de governança. Né? E é um dos pilares de um projeto de governança, é trabalhar com a transparência de processo. Eu gostaria só de fazer uma apresentação e eu gostaria que alguém só me informasse se consegue enxergar minha apresentação na tela de vocês. Tá belíssimo. Ok. Pessoal, então só para trazer todos vocês na mesma página e a gente falar um pouco de governança e vocês começarem a ser as pessoas que vão levar esse papel de falar mais de governança. O Brasil fala pouco de governança. Na Europa é muito comum, né, em pequenas, médias empresas, dos gestores falar de governança a todo momento. Isso seria interessante se no Brasil também tivesse acontecendo isso. E vocês são as pessoas que vão levar isso adiante, vão trazer esse papel da governança para as instituições, para as empresas. Né? No Brasil existe um instituto, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Eu recomendo que vocês comecem a seguir o Instituto nas redes sociais, porque tem um compartilhamento de conteúdo. No site do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa tem lições aprendidas, boas práticas de governança corporativa de médias, de empresas familiares, de pequenas empresas, de grandes corporações. A gente tem muito a aprender em governança corporativa. Né? E pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, eles definem governança como um sistema de gestão, né? Pela qual as empresas, as organizações são dirigidas e monitoradas e incentivadas, né? E que envolve a relação entre sócios, conselhos de administração, se houver nas organizações, pequenas e médias organizações não vão ter essa estrutura de conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle, que são, inclusive, internos também, externos e internos. Você imagina que em grandes organizações, quando a gente estava analisando os processos de auditoria interno, existia uma série de conflitos de interesse. Então, os processos de auditoria, de controle interno, não estavam funcionando tão bem. E por isso que os processos repetiam-se os erros. A cada semestre, a cada ano, a cada mês, se você fosse analisar e fazer um diagnóstico dos processos, tanto processo de negócio, processos produtivos, processos de decisão, era muito comum a gente enxergar os mesmos erros. Né? Hoje eu tive aqui um workshop de gestão de processos de uma grande organização e a gente estava tratando o mesmo erro que foi tratado em janeiro. Né? Por quê? Falta controle, né? Falta governança sobre os processos. Quando eu estou falando de governança corporativa, eu estou falando de governança de processos, eu estou falando de governança de projetos que existem dentro das instituições, eu estou falando de governança do planejamento estratégico, governança de pessoas, né? E todas as partes interessadas também. Né? Eu gerencio o conflito de interesses, a equidade dos processos, a equidade dos interesses, não somente para os sócios, o conselho de administração, os gestores, né? O operacional, mas também para os meus clientes. As empresas hoje têm que pensar como que está o seu propósito e como que esse propósito é enxergado para as partes interessadas. Quem é a principal parte interessada de qualquer empresa? O cliente. Né? E hoje existe um movimento que a gente fala de outsiding, né? Que é tentar trabalhar com a percepção de valor do cliente e, a partir da percepção de valor do cliente, remodelar produtos, remodelar serviços. Isso faz parte também de governança corporativa. Quais são os pilares de governança corporativa? Os princípios básicos que norteiam qualquer projeto de governança corporativa. Transparência. O que quer dizer um princípio de transparência nas organizações? Por incrível que pareça, até hoje, em médias e pequenas empresas, nas grandes corporações, esse paradigma já está se rompendo. Mas nas pequenas e médias empresas é muito comum o gestor, o proprietário, o sócio proprietário, não compartilhar informações, indicadores financeiros, né? Porque os funcionários não precisam saber do meu resultado, se eu tive lucro, se eu tive prejuízo.
Poxa, se eu tive prejuízo e o meu colaborador não precisa conhecer que existe algo que possa ser melhorado na organização, como que os seus colaboradores vão poder compartilhar a informação? Se não existe esse compartilhamento. Então, transparência é transparência em modelar os processos de ponta a ponta, de forma que todos conheçam o processo de ponta a ponta, que conheçam a sua responsabilidade na engrenagem, que está tudo interligado dentro de uma organização, dentro de um ecossistema. Então, elas precisam conhecer. Isso precisa ser feito pela liderança. Olha a importância da liderança conhecer de governança corporativa e, mais ainda, da alta gestão, do conselho de sócios. Precisa saber que precisa ter compartilhamento. A sua empresa, ela não evolui se não tiver compartilhamento de dados. E esse compartilhamento de dados é feito com gestores, né, ao nível do que precisa ser também compartilhado. Não estou dizendo que precisa ser compartilhado compartilhadas todas as informações da organização, mas a informação que precisa ser gerenciada, que precisa ser melhorada. Então, você tem ali um pool de indicadores, um painel de indicadores de determinada unidade de negócio. Se aquele indicador só tem conhecimento o dono daquela empresa, como que ele quer que as pessoas conheçam realmente os pontos fracos da empresa? Né? Então, esse pilar da transparência é importantíssimo. E não é só simplesmente compartilhar as informações que o gestor, o dono da empresa, o proprietário da empresa acha importante. Tem que ser feito um estudo, né, de uma árvore de processos, que a gente chama aqui de portfólio de processos. Quais são os portfólios de processos que existem nas suas empresas? Desde os macroprocessos, macroprocesso comercial, macroprocesso financeiro, contábil, macroprocesso de produção, macroprocesso de serviços, macroprocesso de marketing, publicidade, enfim. E daquele macroprocesso distribuir aqueles processos ali e identificar quais são os indicadores que você vai gerenciar. Né? Aqui na transparência muda-se também alguns conceitos de gestão de departamento. A partir do momento que você incorpora um modelo de governança dentro da sua corporação, você deixa de gerenciar departamentos e passa a gerenciar processos, projetos e estratégia. Então, a empresa ela está sendo conduzida em função do que foi definido na estratégia. Né? Se na estratégia foi definido lá, no BSC, tem lá seus objetivos estratégicos, dentro dos seus objetivos estratégicos você tem lá sua árvore de projetos. Né? Eu costumo falar que no planejamento estratégico é muito fácil eu trazer um modelo aqui muito simples. Né? Eu vou definir um planejamento estratégico agora aqui particular, CPF. Né? Imagina que eu fiz um desdobramento aqui, um diagnóstico, e nesse diagnóstico eu defini que existe um objetivo estratégico e eu tenho um objetivo estratégico de ser rico. Imagina que esse é um objetivo. Né? Dentro do objetivo estratégico ser rico, para mim, pode ser ter 15 milhões em caixa, mas ser rico para o Érico é 200 milhões em caixa. Então, existe essa diferença. Então, eu preciso definir aqui agora um indicador. Então, o indicador vai ser fluxo de caixa. Tá? Então, eu tenho um objetivo estratégico, que é ser rico. Eu tenho um indicador definido. Nesse indicador definido é fluxo de caixa. Agora, eu preciso definir a meta desse indicador. Eu defini a meta do indicador. Eu quero ter 20 milhões em caixa para investimento. Pronto. Eu tenho meu objetivo estratégico, que é ser rico. Eu tenho meu indicador, que é fluxo de caixa. Tenho a meta. A partir dessa estrutura, agora eu tenho que desenhar os meus projetos para atingir o objetivo. Então, dentro dos projetos, eu tenho que estruturar um departamento comercial. É um projeto. Eu vou estruturar um departamento comercial e nessa estruturação do departamento comercial eu tenho a meta de captar mais 20 clientes por ano. Pronto. Esse projeto vai contribuir para melhorar a minha estratégia. Então, você imagina que eu estou fazendo agora uma governança da estratégia e uma governança por projetos. Em nenhum momento eu falei aqui de governança por departamento, se vocês perceberam. Eu estou falando aqui de uma governança para o projeto e de uma governança da estratégia. E dentro dos departamentos, eu tenho interações de pessoas que vão participar desses projetos. E eu tenho um líder de projeto que não necessariamente é o gestor de determinada pessoa que vai participar desse projeto. Olha como que fica difícil agora uma gestão departamental lidar com a governança corporativa. Né? Porque agora é uma governança para resultado. E aí que começam os conflitos, pessoal.
Eu sei que aqui nós temos diversos profissionais de RH e no dia a dia a gente convive com isso. Por mais que a gente tenta romper essas barreiras, esses paradigmas dessa gestão tradicional, isso existe, a gente tem que reconhecer que existe esses problemas. E esses problemas vão ocorrendo porque um gestor de um projeto tem que lidar com diversas pessoas que estão em outros departamentos. E o que acontece no dia a dia é o seguinte: não, você não pode falar com o meu subalterno. Essa pessoa é da minha liderança, você tem que falar comigo. Aí começa a burocratizar. E aí você começa a perceber que aquele organograma que foi desenhado não é capaz para esse modelo de gestão. E aí começam-se os conflitos de pessoas. Então, quando eu estou gerenciando departamentos, eu estou gerenciando pedaços de processos, pedaços de projetos. Então, aqueles profissionais que estão ali, eles estão fazendo as atividades. E essas atividades fazem parte de um pedaço de processo, tá? Que passa em diversos departamentos. E assim também projetos. Então, eles estão executando atividades em projetos que perpassam em vários departamentos. Então, essa gestão departamental, ela tem que ser muito bem trabalhada para que um projeto de governança, uma governança por resultado, seja entregue. As pessoas, aí a gente fala mais agora de missão, porque isso está mais claro. Está mais claro que você está trabalhando para melhorar aquele processo que vai atingir algum objetivo estratégico. Está claro para as pessoas que estão trabalhando naquele projeto que vai atingir algum objetivo estratégico. Eu estou ajudando a implementar aqui propósito nas pessoas. No dia a dia, elas estão executando pedaços de processo que no dia a dia elas não sabem o objetivo final daquela entrega. Sabem que precisa fazer aquela atividade e passar para diante. Mas quando começa a ser claro, transparente os processos, e todos começam a fazer parte da modelagem de processos, entender onde está a sua atividade dentro daquele processo e que aquela atividade dela é importante para entregar aquele resultado. E se ela não fizer no prazo correto, ou não fizer com a qualidade necessária, eu vou perder eficiência. Se eu perco eficiência, o comum do dia a dia é você perceber que, poxa, eu estou precisando de mais funcionários. Quando, na verdade, o que você está precisando é de uma orientação, de uma governança para processo. Uma governança para o processo. Né? Um outro pilar aqui é a prestação de contas. Eu defini toda a minha árvore estratégica, meus objetivos, meus indicadores, minhas metas definidas, meus processos. Qual é a árvore de processos das unidades de negócio que vocês estão? Dentro dessa árvore de processos, quais são os indicadores desses processos? Né? Esses processos, a pergunta que deve ser feita, esses processos são necessários? Realmente esses processos agregam valor para a sua estratégia, para o seu negócio? No dia a dia, a gente começa a identificar diversos processos que não deveriam nem acontecer mais na organização. Mas por que acontece? Porque sempre foi assim. Sempre foi assim. E é difícil você identificar atividades de pessoas em diversos departamentos diferentes que estão fazendo a mesma atividade. Também, aí a gente começa a fazer, a agregar valor para essas pessoas. Olha, você poderia fazer essa atividade que agrega mais valor para a empresa, porque essa atividade já está sendo realizada por outra pessoa. Então, eu vou utilizar você para uma outra atividade que agrega mais valor. Né? E aí, depois de tudo isso estabelecido, eu tenho objetivos estratégicos, indicadores, eu tenho, desses indicadores, eu tenho metas, no processos também eu tenho indicadores, processo comercial. Eu preciso vender 1 milhão de peças por mês, né? A margem X. Eu tenho um indicador desse processo que está acontecendo ali. Tá? Então, eu tenho minha árvore de indicadores, eu tenho tudo isso construído. Mas eu preciso também que as pessoas prestem contas sobre isso. Mas como que eu vou querer que um gestor preste contas que ele nem sabe qual que é o indicador que ele está envolvido, qual que é a informação que ele precisa para trabalhar, para melhorar aquele processo? Ele não conhece o processo que ele está imbuído de trabalhar. Então, o pilar de transparência deve acontecer prioritariamente nas organizações, para depois iniciar o ritual de prestação de contas. E iniciou o ritual de prestação de contas, eu tenho que mostrar para os meus colaboradores que existe uma responsabilidade corporativa por trás disso. E a responsabilidade corporativa, existe uma responsabilidade do conselho societário, dos sócios da empresa, uma responsabilidade dos diretores, do administrativo, do técnico administrativo, dos gestores da baixa gestão, da alta gestão, do operacional. Essa responsabilidade corporativa precisa ser disseminada na organização quando você já tem um modelo de transparência já implantado, você já definiu o que é importante ser publicado, o que é importante manter sobre a tutela do gestor e o que não é.
você já definiu o ritual de prestação de contas. Olha, esse indicador é da sua responsabilidade, aqui são os seus processos que você precisa gerenciar e esses são os seus projetos que você precisa gerenciar. E você precisa prestar contas mensalmente do que está acontecendo. Você tem metas definidas. Né? Definiu tudo isso, começa-se o ritual de prestação de contas. Esse ritual de prestação de contas tem que estar alinhado com a metodologia de melhoria contínua. Não é simplesmente apresentar o indicador. Olha, o indicador é esse. O que nós vamos fazer da agora para frente é melhorar esse indicador dessa forma. Foi estudado aqui as falhas que acontecem porque esse indicador está apresentando esse resultado e o que nós vamos fazer para melhorar esse indicador. E por último aqui, a equidade. Como que eu vou exigir, tá, de um grupo de gestores, de colaboradores, eu vou definir, olha, eu estou te dando a informação, estou sendo transparente. Estou te dando a informação que você precisa trabalhar, eu estou te dando os indicadores, eu estou te dando as metas. Tá? Você vai ter que me prestar contas mensalmente. Mas como que isso realmente se fundamenta se não existe um equilíbrio de interesses? E esse equilíbrio de interesses é o equilíbrio de interesses dos sócios, o equilíbrio de interesses dos colaboradores, dos gestores. Né? Aqui dentro desse equilíbrio de interesses, desses projetos de equidade, entra diversos projetos abarcados dentro desse conceito de equidade. Entra rituais, esses rituais de meritocracia. Então, existe um programa de meritocracia que precisa ser implantado. É muito comum agora, a gente estava discutindo agora essa semana com um cliente nosso no Rio de Janeiro, e esse cliente ele estava nos trazendo aqui a importância que é para ele a importância que é a sensibilidade de equidade para alguns colaboradores. Nós temos dentro do quadro um analista que hoje é remunerado em R$ 8.900 e um gestor sendo remunerado a R$ 5.000. Né? Então, tem que existir uma política de cargos e salários condizente para trazer essa sensação de justiça, trazer essa sensação de equidade. Né? Aí a importância de um RH estratégico, né? Onde que esse RH está atenado com essas questões que, no final das contas, provocam um clima ruim nas empresas, porque a empresa não tem esse olhar de equidade, de equilíbrio de interesse, de senso de justiça. Né? Mas por que implementar um projeto de governança corporativa? Quais que são os principais fatores que me promovem que promove a empresa para dentro de um projeto de governança corporativa? Primeiro, que você começa a controlar risco dentro de uma corporação. Você imagina que tem agora um cliente nosso que o negócio dele é 100% China. Uma importadora, 100% China. Durante 2 meses, sem poder comprar da China, imagina o impacto que esse negócio teve. Quando você tem um projeto de governança corporativa, dentro de um projeto de governança, você analisa todos os riscos de um negócio. E para todo risco de negócio, existe um plano de contingência. Tá? E os impactos são menores quando a empresa tem uma governança bem estabelecida, porque ela gerencia todos os riscos. Riscos financeiros, riscos nos processos, riscos de pessoas não seguir os processos, riscos de pessoas não treinadas, não capacitadas e se mantendo na corporação. Né? Quando a gente fala de pessoas treinadas e capacitadas, eu lembro sempre do Netflix. Né? A Pat McCord, ela inovou com esse trabalho. Né? A Netflix, ela não tem uma política de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Embora eu não concorde com a política, mas foi um modelo que funcionou para eles. Né? Qual que é o modelo que foi implantado? Eu vou contratar e vou pagar pelos melhores profissionais, mas eles têm que vir capacitados. E a capacitação é de responsabilidade ad eterna deles. Mas eu vou pagar um preço justo por essa qualificação, por esse profissional qualificado. Esse é o modelo da Netflix. Eu não acho que esse modelo é um modelo conveniente. É por isso que a gente tem sempre nas corporações um departamento de RH que hoje está se transformando mais em BP, o business partner, um parceiro do negócio, né? E indo para essa condição, porque quando a gente tem um projeto de governança implementado numa empresa, quando a gente faz toda a árvore ali de processos, de projetos, de estratégia, indica a direção, faz todos os controles que são necessários para seguir essa orientação, para você tangibilizar, olha, a estratégia foi definida e a gente está alcançando essa estratégia. A gente precisa de pessoas para fazer isso. O nosso negócio são pessoas. Não independe se você tem uma indústria de peças, se você tem uma indústria de ração de cachorro, tá? De produção de óleo, combustível, não importa.
todo negócio que vocês constroem são feitos para pessoas. Tá? Então, esse parceiro de negócios é importante para você entender. É essa corporação que eu quero? É. Então, nós temos aqui esse produto, essa estratégia, esses são os projetos, esses são os processos que a gente precisa trabalhar, esses são os indicadores. Quais são as atribuições, quais são as habilidades de pessoas que eu preciso para me entregar essa estratégia? E é a partir daí que o parceiro de negócio compreende. Esse é o conjunto de atributos dos meus profissionais que eu quero para me entregar esse resultado que eu preciso. E a partir daí o parceiro de negócios vai buscar capacitação para trazer para dentro da indústria, para dentro das empresas, para dentro das corporações. Isso tudo analisando o risco corporativo. Risco de pessoas, risco financeiro, risco de processos, risco da imagem, que é o maior risco que existe. Vocês acompanharam aí, aqui em Minas Gerais, o processo da BAC, da cervejaria BAC. Alguém, pelo menos, já deve ter ouvido falar, né? Espero que não tenha tomado a cerveja, mas alguém já ouviu falar da cervejaria BAC. E é impressionante como o risco de imagem de uma corporação é o mais crítico para qualquer corporação. A empresa está falida, acabou, dissolveu. A imagem, o risco, a imagem é tão forte que os sócios proprietários tentaram seguir um outro caminho para uma outra indústria, de outra marca, e existe essa perseguição do mercado. Não, eu não confio mais na sua marca, que eu não confio mais em você que estava gerenciando a sua marca. Então, o risco corporativo, imagem, reputação, é o maior risco para qualquer corporação. Se você ferir a imagem de uma empresa, é ferir de morte em determinadas situações, né? Então, todos esses riscos corporativos, a empresa tem que conhecer. Tem que ter essa matriz de riscos. Olha, esses são os riscos que eu estou exposto. E essas são as ações de contingência se isso acontecer. Isso é governança corporativa. Vocês vão ter produtos mais competitivos, obviamente. Olha só, eu estou falando de governança corporativa, eu estou falando em melhorar continuamente os seus processos. Eu estou falando em criar projetos e projetos que devem ser auditados para atingir a estratégia, né? Então, as empresas vão ser mais eficientes com governança corporativa, porque a todo momento você está tentando melhorar os processos, você tem indicadores definidos, as pessoas estão prestando contas, ela tem acesso à informação e vai te trazer o resultado. É inevitável. É inevitável você comparar empresas que têm governança e que não têm governança. E existe um estudo, e esse estudo é pela Academia Harvard, para empresas americanas, mas isso a gente pode usar como associação para o Brasil, porque a governança corporativa, os princípios são os mesmos, né? O princípio de governança não muda aqui, não muda nos Estados Unidos. As empresas são 25% mais eficientes, mais competitivas. Imagina você sendo 25% mais competitivo. Eu não estou falando em redução de custo em 25%, eu estou falando em mais competitividade. Lógico, você vai ter produtos mais competitivos, você vai controlar seus custos, todos os desperdícios ao longo do processo, desperdício de pessoas que estão sendo subutilizadas, que deveriam estar em alocações corretas, né? Quando a gente está falando, a gente usa muito automação nos nossos processos, e é forte, e a gente tem que quebrar um paradigma aqui nesse momento, né? Quando a gente está trazendo um projeto de inovação, de automação de processos, ou processo de negócio do dia a dia, processos comerciais, processos administrativos, financeiros, ou processo de produção, o que a gente busca, na verdade, não é acabar com o emprego das pessoas, mas é que aquelas pessoas que estavam executando aquelas atividades possam ser utilizadas em atividades que agregam mais valor para o seu cliente, agregam mais valor para o seu negócio, para a sua estratégia. Então, as empresas que têm essa consciência e que sabem do verdadeiro valor de uma automação de processos para a melhoria de produtividade, para se tornar mais competitivo, é aquela que utiliza aquele quadro para outras atividades, não utiliza a automação para desligar pessoas, simplesmente por isso, né? Esses paradigmas já foi quebrado fora, mas existe ainda esse paradigma no Brasil. Maior potencial de recursos. Imagina empresas, você tem uma linha de crédito para ser aprovada. E passamos agora, no mês de maio, com o nosso cliente, por essas aprovações com créditos aí no mercado. A gente sabe que não existe esse crédito da forma que está sendo divulgado, mas existe o crédito. E esse cliente foi buscar. E um questionamento que foi trazido pelo banco eu quero saber seu modelo de governança. E ele saiu de uma taxa de 5,5% ao ano para 4,7%, simplesmente porque ele demonstrou que existe um projeto de governança, que existe a governança de resultado, que os processos são controlados diariamente, que existe projetos de melhoria contínua em toda a corporação para tentar trazer melhores resultados, para tornar a empresa
mais rentável, mais solvente. Olha só, ele reduziu o custo da dívida dele, né, dessa nova dívida dele, simplesmente porque tem um projeto de governança, porque empresas que têm governança implementada é mais sustentável. Né? Você tem um maior nível de clareza, de propósito, que as pessoas começam a compreender real. Poxa, eu estou fazendo essa atividade aqui, mas é a atividade de determinado processo que vai fazer aquela entrega. Se eu não fizer, eu vou ter compromisso lá na frente. Né? Maior segurança na tomada de decisões e qualificação de gestores. Quando a gente está implementando um processo de governança, é muito claro, olha, esse gestor, ele precisa ter essas habilidades. E essa matriz aqui que eu estou te apresentando, ele tem essas habilidades e falta essas habilidades para ele te entregar o que você precisa. Então, nos nossos projetos, por exemplo, a gente apresenta toda essa matriz e apresenta, olha, é isso que a gente precisa. É essa competência que esse gestor precisa trazer, que esse operacional precisa trazer. Né? No modelo de governança, a gente sempre tem os pilares, né? Transparência, equidade, prestação de contas. Desculpa, pessoal. E nesse modelo de governança, a gente tem algumas estruturas base, né? A gente sempre tem nas organizações uma implantação de um departamento de gestão e inovação, que a gente pode chamar de 3Ps, né? Um escritório de 3Ps. O escritório de 3Ps envolve planejamento estratégico, então existe ali um controle da estratégia diariamente, processos, existe analistas de processos que vão modelar os processos e fazer com que esse processo melhore diariamente também, e projetos. Então, agora eu começo a ter competências diferentes. Agora eu preciso ter gestores que têm competência em saber liderar um projeto, em saber construir um projeto para me entregar lá no planejamento estratégico aquele resultado que eu preciso. Então, o meu gestor agora precisa conhecer de projetos. Eu preciso ter gestores que conheçam de gestão de projetos, de gestão de processos. Eles precisam saber onde que ele pode interferir dentro de um processo para melhorar um processo. Né? Aqui a gente pode ver que a base de tudo de um modelo de governança é a gestão de pessoas. Então, eu sempre tenho ali a base como o RH como parceiro principal de uma estrutura de governança corporativa. E dentro dessa estrutura de gestão de pessoas, eu tenho que ter uma estrutura de gestão e inovação, que é onde que fica o escritório de processos, de projeto, de planejamento estratégico, controladoria de custo, está aqui dentro. Eu preciso de ter comitê de gestão. Eu preciso ter um comitê comercial, eu preciso ter um comitê financeiro, eu preciso discutir o resultado dessas unidades de negócio com esses comitês. Construção a 4 mãos sempre vai ser a melhor construção possível. Né? Porque você toma decisão. Hoje de manhã a gente estava analisando um processo aqui, um analista perguntou por que a nossa função é orientar o gestor ou o sócio de qualquer corporação a tomar uma decisão melhor. E eu citei um exemplo para ele. Se é tomada uma decisão lá em cima sem analisar o impacto na operação, e qualquer decisão tem impacto em toda a operação, o que vai acontecer no dia a dia é que vai provocar uma remodelagem dos processos. O processo foi modelado na caixinha daquele jeitinho lá. Mas, na prática, quando vier a decisão top-down, que a gente chama uma demanda de influência, que vem pela alta gestão, todo mundo faz. Corrompendo processos, destruindo o processo no dia a dia, simplesmente para entregar uma decisão que foi tomada arbitrariamente. Né? Então, os comitês de gestão que são implementados no modelo de governança trazem respostas reais, práticas e mais efetivas, porque está sendo analisado o impacto em toda a operação. Qualquer decisão está sendo analisado o impacto em toda a operação. Eu tenho uma estrutura de conselhos e uma estrutura de presidência. Então, eu tenho sempre, as informações têm que subir, né? Então, tem informações aqui nas pessoas que estão na base aqui, o Comitê de Gestão e Inovação que estão fazendo auditoria de processo, auditoria de projeto, auditoria da estratégia. Então, tem o controle de custo a todo momento aqui dentro desse departamento, que sobe informação para se tomar a decisão de que realmente está impactando junto do comitê de gestão e sobe depois para a presidência. Olha, o problema é esse, as causas desses problemas são essas causas e essas são as soluções apresentadas. E a presidência toma uma decisão fundamentada em toda a sua organização. Aqui eu vou passar um pouco aqui, só para vocês entenderem um pouco desse cenário. Eu tenho sempre, então, no escritório de 3Ps, que é o fundamento. O escritório de 3Ps é o fundamento da estrutura de governança. Eu tenho lá analista de planejamento, analista de projeto, analista de processo, onde nós vamos desvendar toda a organização e a sua organização precisa ser desvendada.
Você precisa conhecer o mapa de indicadores o mapa de processos da sua organização, o mapa de indicadores de toda a sua organização, assim como projetos e estratégia, né? Dentro desse pilar pessoal, eu estou ouvindo um ruído. Alguém está querendo falar alguma coisa? Pessoal? Fala, irmão. Não. Não. Vou ativar aqui todos os sons. Só você está com o microfone agora, tá? Tá, Continua. ok. Mas se quiser, pode me chamar. Pode me parar aqui, tá bom? Tá bom. Eu tô acelerando para a gente abrir para debate. Espero que comece a surgir dúvidas. O importante é surgir dúvidas nesse momento. Entendeu, Vitor? Tá, excelente. Então, o que a gente tem na estrutura? Quando a gente está analisando, agora entra também o papel do RH. Quando eu estou desenhando um projeto de governança corporativa e tentando estruturar uma governança corporativa nas organizações, o primeiro impacto que eu tenho, o primeiro limitante que eu tenho, o gargalo que eu tenho em qualquer projeto, é a estrutura organizacional de qualquer organização. Porque a estrutura organizacional hierarquizada, funcional, departamental, ela não condiz muito com a gestão que a gente chama de gestão para resultados. Tá? Governança para resultados. Então, a governança do que? A sua empresa entrega processos, ela entrega um produto que foi desenvolvido ali, veio através de um processo. Um serviço que foi desenvolvido veio através de um processo. Então, você precisa melhorar seus processos para fazer uma entrega melhor de produto, um produto melhor, um produto mais competitivo, um produto de melhor qualidade, assim também como serviço. Tá? Mas como no dia a dia eu tenho que gerenciar uma série de processos, e esses processos perpassam em toda a organização, e eu vou ter líderes de processo que começam a liderar pessoas de outros departamentos. Olha que loucura. Olha como essa estrutura de departamento, esse organograma departamental, funcional, ele não é condizente com essa estrutura, porque as pessoas não têm cultura para trazer um projeto de governança e simplesmente dizer, nós vamos começar a modelar processos e esses gestores desses processos que forem definidos aqui, eles vão interferir até dentro da sua unidade de negócio aqui, que é o seu departamento. Então, precisa ser feito um trabalho de pessoas. Precisa ser feito um trabalho de gestão de pessoas dentro da sua organização para que as pessoas compreendam. Agora, nós estamos mudando um pouco esse modelo de gestão. Você vai continuar ativo, porque você vai liderar esse time. Você continua liderando o time. Só que, porém, agora eu tenho gestores de processo. E esse processo é para entregar aquele resultado que a gente quer. E esse gestor vai colaborar com você, para você também colaborar com o time, e ele vai ter acesso diretamente ao seu time. Se o seu time, em algum momento, estiver realizando alguma entrega que está comprometendo o resultado, esse gestor desse processo, que é responsável por esse processo, vai passar a interagir também com o seu time. Você tem que estar alinhado com isso. Então, existe um alinhamento diferente, existe uma comunicação diferente. Aí, em qualquer organização, pessoal, o recurso mais limitante que existe dentro de qualquer organização, ou se é que eu posso chamar de recurso, chama-se comunicação. Tá? A dificuldade de comunicação, de liderar pessoas no dia a dia, é o maior impacto que a gente tem. Em qualquer processo. Eu posso definir, sem olhar qualquer processo que for dito aqui, de qualquer organização, que um dos principais problemas que acontece dentro desse processo é a comunicação. Por quê? As pessoas estão liderando pedaços de processo. Porque o processo ele passa desse departamento, vai para outro departamento, vai para outro departamento, e começa a ter essa dificuldade, principalmente quando aquele processo migra daquele departamento para outro departamento. Ali começa o embate de comunicação. Existe uma série de barreiras, inclusive físicas, dentro das corporações, que faz com que existem clãs ali, nichos ali dentro, separado ali dentro, com especificidades, que acaba corroborando para não atingimento da qualidade de um processo, daquela entrega, no tempo necessário, né, que deveria ser realizado aquele processo. Então, a gente tem que pensar em modelos de estrutura organizacional que condiz com a realidade de resultado. A empresa de vocês precisam trabalhar para entregar resultados. Resultados de um melhor produto, de um melhor serviço. E quando eu estou falando de um melhor produto, melhor serviço, a melhor estrutura que condiz com a governança de processos, de projetos, de estratégia, é o matricial. Né? Tanto matricial forte quanto matricial moderado. Depois a gente entra com mais detalhes sobre isso. Mas o modelo matricial é o modelo mais sustentável, porque eu tenho dentro de organização hierarquia, e dentro dessa hierarquia eu tenho que traduzir ali unidades de negócio verticalmente, e horizontalmente eu tenho setores de suporte. E esses setores de suporte,
Em algum momento, ele está dando aqui um suporte na produção, ele pode dar um suporte na logística, ele pode dar um suporte na TI. Então, os modelos matriciais são os modelos mais condizentes com a governança para resultado. Porque aqui eu tenho uma interação de ponta a ponta, né? Se eu coloco essa controladoria de custos, aqui lateralmente a produção, ela vai exercer a atividade, tem uma série de pessoas que estão aqui alocadas, mas falta a compreensão das pessoas que esse departamento é um departamento de suporte, né? E esse departamento de suporte é um departamento de servidão, ele tem que servir a todos aqui, a todas as unidades de negócio dentro da corporação. Então, esses modelos são os mais sustentáveis dentro de qualquer corporação. Agora, você imagina como que é uma tomada de decisão, imagina um projeto que está passando em vários departamentos, imagina um processo que está passando em vários departamentos. Imagina como que fica para essa controladoria, tesouraria, o fiscal aqui responder para o gestor, tanto de operações, quanto de marketing, quanto de RH. Imagina como fica difícil se esse modelo fosse totalmente hierarquizado, como esse modelo aqui, né? A informação para chegar até o gestor que tem interesse naquela informação ou melhoria naquele processo, demora muito. Isso vai burocratizando, burocratiza estruturas organizacionais, burocratizam processos, estruturas organizacionais burocratizam projetos, e toda vez que você tem esse excesso de chancela, né, ele chama excesso de garantia da qualidade, que é tudo tem que passar primeiro para esse gestor, depois desse gestor tem que passar para esse gestor, tem que passar para esse, e vai caminhando e demora 20 dias para chegar em quem interessa. Hoje a gente não tem tempo mais para essas tomadas de decisões, esse caminho de problemas, demorar a chegar até quem interessa. Tá? Então, hoje, essa figura de papel de gestor de processos, gestor de projetos, e a atribuição do século passado. Tá? Se eu estou falando aqui de quais são as competências do futuro, eu não vou falar de competências do futuro, não, pessoal. Está faltando competências do passado, é gestão de processos, é gestão de projetos, é conhecimento de planejamento estratégico, são competências do passado, né? A gente está falando sempre em competências do futuro, mas a gente também tem que resolver o problema da competência do passado. Nas organizações, as pessoas precisam entender de processo. As pessoas têm que passar por um treinamento para entender o que é um processo, qual é a importância, como resolver, como criar uma melhoria de processo, como estudar a causa raiz de um problema, tá? Como que isso vai ser mais efetivo para a entrega do resultado. Aqui é um pouco, lógico, para isso não é um processo modelado, mas reflete um pouco do dia a dia. Você imagina, né? A gente tem uma jornada do cliente que recebe lá uma série de ofertas por e-mail, e aí, dentro das pesquisas do reviews lá, ele consulta amigos e compara uma série de produtos e começa a fazer a visitação no site de vocês, no site de qualquer empresa lá, um e-commerce ou um site para pelo menos conhecer o produto, né? Lidar com o produto. Ali começa também um pouco da experiência desse cliente. E aí ele começa a fazer essas comparações, faz o download, cria os carrinhos de compras e completa o pedido. Quando ele começa a fazer quando ele completa o pedido, começa a fazer essa digitalização dos processos. Olha só, eu estou passando aqui no setor, eu estou passando pela pesquisa, estou já na loja, estou fazendo a compra, eu estou entregando alguma experiência, que é boa ou ruim, eu estou entregando alguma experiência para o cliente. E aí começa a ter esses processos aqui de retiradas. Deixa eu só reduzir um pouco aqui, porque eu não estou conseguindo enxergar aqui. E aí tem o serviço propriamente dito que foi adquirido, né? Imagina que isso passa no departamento de compra, passa no departamento de entrega desse produto, na logística, no transporte. Se o produto não está adequado, vai passar para um setor de devolução, de experiência também. Isso tudo vai trazendo experiência e vai passando em diversos departamentos. Então, o processo comercial, ele passa por diversos departamentos. Deixa eu trazer um pouco mais do outro processo, que fica mais claro aqui para vocês. Esse é um processo modelado de ponta a ponta. Vocês não vão enxergar nada desse processo, mas o que eu quero que vocês vejam aqui, e vai ficar claro para vocês, esse é um processo que a gente modelou no cliente, tá? E ele tem o início aqui num determinado departamento. Todas essas raias que vocês estão vendo aqui representam um departamento na organização. Você imagina que esse processo aqui, ele passa aqui em 5 ou 6 departamentos dentro da organização. E cada atividade dessa, esse conjunto de atividades que são realizadas por esse departamento, impacta no resultado final, na entrega final desse processo. E é isso que a gente precisa. Quando a gente está construindo a modelagem de processo, a gente mostra para as pessoas, né? Olha, você faz parte dessa etapa do processo. E se você não cumprir essa etapa do processo, eu não entrego meu produto no tempo adequado, não entrego com a qualidade adequada. Então, quando eu estou modelando o processo,
eu consigo definir, inclusive, não mais indicadores de departamentos. Não me interessa que existe uma série de atividades que o marketing precisa realizar. Não me interessa. Olha, o marketing realizou determinadas atividades dentro do prazo. Não me interessa. O que importa é a entrega final. Se eu tenho um processo de comercialização, o marketing faz parte daquele processo de comercialização, se o marketing não fez aquele pedaço dele lá, ele não vai entregar a ponta final. Então, quando eu estou analisando o processo, eu consigo definir uma série de indicadores, e nessa série de indicadores, eu consigo dizer em que pedaço do processo que está falhando. Eu consigo definir, não sei se vocês conseguem perceber, tem uma série de bolinhas vermelhas aqui. Não sei se vocês conseguem perceber aí. Essas bolinhas vermelhas nós chamamos, no modelo nosso de análise de processo, de PCC. O que é PCC? Pontos críticos de controle do processo. Então, a gente começa a analisar onde que eu posso perder eficiência dentro desse processo. Eu preciso melhorar essas atividades. Quando eu começo a analisar um conjunto de indicadores desse processo, se eu consigo analisar aqui a eficiência desse processo aqui, eu consigo dizer que essa etapa do processo aqui com 40% de eficiência é menor do que essa etapa com 80% e é menor que essa etapa com 93% de eficiência. Então, essa etapa é limitante. Mas onde que está essa etapa dentro do processo? Eu consigo ir lá dentro do processo e definir e melhorar aquele processo naquela etapa que está sendo limitante naquele processo. Então, eu consigo puxar esse pedaço de processo aqui. Lógico, a gente tem que melhorar o processo de ponta a ponta. A gente não pode melhorar um pedaço de processo e impactar no restante do processo. Mas eu sei que é essa etapa aqui que é limitante. Então, eu analiso todo o processo, tento provocar melhorias aqui nessa etapa de processo, mas tentando analisar o impacto em todo o processo. Eu posso tentar melhorar aqui uma etapa de processo. Imagina uma linha de produção. Na etapa A, eu tenho capacidade de produzir 1.000 peças por minuto. Tá? Na etapa B, eu também tenho 1.000 peças por minuto. E na etapa C, eu tenho 1.000 peças por minuto. Então, eu tenho a capacidade de entrega ali de 1.000 peças por minuto. Tá? Agora, imagina que na etapa B, eu vou aumentar a capacidade para 2.000 peças por minuto. A etapa A produz 1.000. A etapa B agora produz 2.000. E a etapa C continua produzindo 2.000. 1.000, 2.000 e 1.000. Qual que é a capacidade do sistema? A capacidade continua em 1.000. Eu simplesmente aumentei a capacidade aqui na linha B, aqui, só que a capacidade A continua com 1.000, a capacidade C continua com 1.000. Para eu ter uma melhoria efetiva no processo, eu tenho que aumentar 2.000 na A, 2.000 na B e 2.000 na C. Então, sair de 1.000 para 2.000, 1.000 para 2.000, 1.000 para 2.000. Aí eu estou aumentando minha linha. Eu tenho que melhorar o processo de ponta a ponta. Então, essa visão que a gente tem que dar para os gestores. Você não pode enxergar só um pedaço seu, só um pedaço que você participa. Você tem que entender do processo de ponta a ponta para você colaborar com todas as pessoas sobre essas interações. Né? Isso nós chamamos de gestão do conhecimento, pessoal. Quando a gente está modelando o processo, a gente descreve uma série de atividades, que é o que fazer. Depois, dessa atividade, a gente descreve como fazer. Por que isso importa? Eu preciso também analisar como que as pessoas estão realizando. Será que é a melhor forma? E outra coisa, se eu precisar desligar num plano de sucessão aquele colaborador, eu precisar ter uma valoração desse profissional e eu vou promover esse profissional para um outro cargo, como que eu vou treinar outras pessoas se eu não conheço o processo que ele estava trabalhando, não sei como que ele realizava as atividades? Então, quando eu estou modelando o processo daquele gestor, daquele operacional, e estou também modelando como eles fazem, eu consigo treinar e capacitar qualquer pessoa. A empresa agora passa a ter o conhecimento do seu negócio. O conhecimento não está mais na cabeça das pessoas. Está documentado. O conhecimento é da empresa. Isso dá sustentabilidade para as corporações, dá longevidade para as corporações. Tá? Aqui, só para vocês terem noção, vocês vão ver que agora um processo totalmente automatizado. Né? Deixa eu só pegar o ponto que isso vai acontecer aqui. Olha só, essa atividade, entrei dentro de um sistema, estou preenchendo uma série de informações dentro do sistema, é tão rápido que está buscando informação dentro de planilha que você não consegue enxergar, mas esse bot, esse robô está buscando informação dentro de uma planilha e executando. Isso aqui é uma automação de processo. Isso aqui é um robô que fez tudo isso aí agora. Esse robô entrou numa planilha, buscou aquela informação que foi dita para aquele robô que a informação estaria naquela coluna, naquela linha daquela planilha, entrou dentro do sistema, deu um login para o bot entrou dentro do sistema e puxou toda as informações de lá dentro da planilha, jogou para dentro do sistema e executou aquela atividade. Essa é uma automação de processo
que é realizada para melhorar a eficiência dos processos. Mas aquela pessoa que estava realizando aquela atividade precisa ser desligada? Não. Aquela pessoa precisa ser conduzida para outras atividades que agregam mais valor para a empresa, como atendimento ao cliente, melhorar a experiência do cliente, né? E a gente precisa ter essa noção. Outro dia eu estava analisando um processo aqui e a gente estava analisando a experiência do cliente num indicador que chama NPS. Não sei se vocês conhecem esse indicador NPS, mas ele analisa a jornada do cliente de ponta a ponta. Ou seja, não é um indicador de satisfação daquele cliente, daquele atendimento. É um indicador que analisa do momento que ele entrou no site, do momento que ele recebeu aquela mercadoria, do momento que ele ligou para o setor de suporte ao produto, do momento que ele teve que devolver o produto e a devolução foi ágil daquele produto e ele pôde comprar, inclusive, outro produto na sua loja. Então, você analisa uma jornada de ponta a ponta. Hoje, a jornada mais eficiente do cliente que existe no Brasil é do NPS, o maior NPS do Brasil é do Nubank, né? Hoje, o NPS do Nubank tem um NPS de 8,5, né? De 85. É o maior NPS que existe, ou seja, de toda a jornada de ponta a ponta, os clientes avaliam em 8,5, 85% de ação com todo o produto. Não é só no atendimento, não é só no aplicativo deles, não. É no atendimento telefônico, que é o foco do produto deles. Então, vocês precisam conhecer a jornada dos seus clientes. Onde que a jornada do cliente é ruim. E esse indicador, ele serve para isso, né? Para dar transparência para vocês, onde vocês precisam melhorar, né? Uma habilidade que é necessária, e aí eu estou já entrando dentro da prestação de contas aqui, uma habilidade que a gente precisa conhecer os nossos clientes, e para isso a gente precisa de analistas, que a gente chama de Customer Experience, né? Analistas de experiência do cliente. É muito importante, dentro de um ritual de prestação de contas, você conhecer todos os indicadores. Mas se tivesse um indicador para eu escolher, e você não tiver que analisar mais nenhum indicador na sua empresa, chamaria NPS, que é o indicador de satisfação do seu cliente. Vocês existem como empresa porque existem clientes. Se não existir cliente, não há motivo de existir corporações. Você não vai produzir para estocar seu produto, né? Então, se existe um indicador dentro do ritual de prestação de contas que você tivesse que falar assim, Edson, dentro do modelo de governança, qual é o indicador principal que eu preciso prestar? Eu tenho uma pessoa para prestar conta desse indicador que é o mais importante para mim, NPS. É o indicador mais importante que você precisa conhecer. Você precisa estar atento com o que o seu cliente quer. Hoje a gente está falando muito em colaboração, né? Cocriação. O seu cliente quer cocriar com você. Você precisa ouvir seu cliente. Não é simplesmente ter aquele indicador que você analisa a experiência do cliente em todas as pontas, em todas as interações que acontecem na sua corporação. Cliente desde ligando lá no contas a pagar para negociar um título, o cliente tentando negociar com um representante que nunca atende ele, enfim, é toda a experiência. E quando a gente começa a modelar isso, a gente começa a trazer dentro da jornada do cliente o que a gente precisa melhorar. Por isso que a gente chama de outside, né? Que é de fora para dentro. Eu quero saber como o meu cliente percebe a minha corporação, o que está ruim para o meu cliente, e ele que vai me ajudar a criar a empresa que é importante para ele. Criar o produto que é importante para ele, criar o serviço que é importante para ele. Muitíssimo importante, pessoal. Esse é o ritual de prestação de contas que deveria ter em qualquer corporação, se não mensal, semanal, diário, que é um dos indicadores mais importantes que tem, cliente. E é de lá que vem todas essas análises, né? Aqui eu vou passar porque não é tão necessário agora para a gente falar, o tempo já está corrido aqui. Quando a gente está implantando projetos de governança corporativa, e vocês precisam, dentro das suas organizações, falar de compliance, conformidade. Você tem processos bem definidos, você tem projetos bem definidos, líderes bem definidos de processos, projetos, mas no dia a dia o que você consegue perceber é todo dia eu estou cometendo a mesma falha. Toda semana, todo mês, a gente está falando do mesmo problema. Se você estiver nessa situação, primeiro você tem que pensar, o que eu estou fazendo de errado? Se eu estou discutindo o mesmo problema, eu não resolvi a causa do problema. Se eu estou discutindo o mesmo problema com frequência, eu não resolvi. E outra coisa, precisa de responsabilização, pessoal. Processos sem responsabilização, atitudes sem responsabilização, você não consegue conduzir isso. Imagina que aquelas pessoas estão burlando aquele processo com frequência. As pessoas precisam entender que aquilo é uma não conformidade. Não conformidade não é uma medida administrativa forte, né? Não conformidade é só um reconhecimento que aquele processo não está conforme a empresa queria, como conforme a empresa definiu, determinou.
Então, tem conformidade ali de funcionários, de dirigentes, de processo, conformidade financeira, riscos financeiros, isso tudo é controlado dentro do escritório de governança e quando é estabelecido um código de compliance, então é auditado esses códigos de compliance, isso é importante, você gerencia todos os riscos corporativos da sua organização. Né? Eu vou detalhar aqui a equidade, porque talvez é um dos princípios de última conquista dentro de uma organização. Né? Você vem construindo todo aquele modelo de transparência. Olha, eu quero ter processos transparentes, eu quero deixar transparentes os meus projetos, eu quero deixar transparentes os meus indicadores, mas eu vou definir metas. E dentro da responsabilidade corporativa ali, nos códigos de compliance, eu estou definindo responsabilização. Se as pessoas não executarem da forma que está sendo planejada, existe uma responsabilização por isso. As pessoas precisam ter consciência disso. Processo sem responsabilização não funciona. As pessoas burlam com constância o processo. Mas o último ponto que eu consigo avançar é nos meus processos equitários, né? De equidade, de interesse, de ajuste de interesses. Eu tenho sócio da corporação que tem um interesse em trazer processos mais confiáveis, trazer indicadores mais confiáveis, mas ele também é justo. Se você está melhorando a corporação, tem que ter ali uma política de meritocracia, né? E uma política de meritocracia que garanta o interesse do sócio e garanta o interesse de quem está te ajudando a conquistar novos cenários, a conquistar, a levar sua empresa para outros patamares. Né? Lógico, a equidade não se resume a isso, né? Tem equidade de interesse dos meus clientes, mas lá atrás você já falou do NPS. Você está ouvindo o seu cliente, está usando o seu cliente para produzir produtos melhores, produzir serviços melhores, você já está sendo justo. Você está entregando ao cliente o que ele realmente queria. Né? Não sei se você já ouviu falar do Robert Kiyosaki, que escreveu aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, é uma leitura super interessante, né? Até hoje ainda é atualíssima. Né? Outro dia, agora mais recente, ele deu uma declaração bem polêmica, né? E ele disse assim, as empresas tradicionais são as verdadeiras pirâmides. Isso impactou o mercado porque foi insensível, né? A forma que foi colocado. Mas se você analisa as empresas verticalmente digitais, né, as empresas que nasceram digitais, esse modelo de empresas tradicionais é completamente conflitante. As empresas, eu estou falando de todas as empresas digitais mesmo, né? Estou falando aí de Facebook, iFood, de qualquer outra empresa que já nasce digital. Ela nasceu, o seu produto é um produto digital. O modelo de negócios deles, organograma, gestão por processo, gestão por projeto, é todo estruturado de uma forma completamente diferente de empresas tradicionais. E o bônus por evolução da empresa é completamente diferente. A forma de valorar pessoas é completamente diferente. O que as pessoas sentem lá embaixo, e foi isso que o Robert quis dizer, que no dia a dia o que as pessoas sentem, eu estou colaborando sempre para produzir riqueza para outros, mas nunca para mim. E nas empresas digitais, elas já nascem com outro conceito. Elas já nascem no conceito de compartilhamento, de um conceito de governança corporativa muito forte, né? Uma equidade de interesses, garantindo que todos que estão ali naquele ecossistema sejam favorecidos, que sejam clientes, que sejam funcionários, stakeholders, fornecedores. E esse modelo hoje é um modelo que hoje está sendo implementado por algumas corporações. E essas corporações estão tentando inovar para tentar trazer um pouco desse modelo para dentro das organizações. Né? As pessoas que sentem que aquela empresa tem justiça nos seus compromissos, que tem projetos de crescimento, e ela sabe que aquele crescimento ela vai estar lá, e aquela condução daquela empresa para aquele crescimento, e ela foi necessária para conduzir aquela empresa para lá, ela sabe que ela vai ser compensada. Não estou falando que é compensação financeira não, pessoal. Tá? Se alguém quiser depois, eu tenho um livro aqui que é 1001 formas de compensar pessoas. Quem quiser, eu posso compartilhar esse livro aí. É uma leitura super agradável e vocês vão perceber que essas formas de compensação nem sempre é financeira e quase sempre não é financeira. Quase sempre não é financeira. Tá? Reconhecimento. As pessoas precisam de reconhecimento. Elas precisam de propósito e precisam de reconhecimento também. Né? Eu gosto de dizer que você precisa fazer algo que as pessoas queiram. Né? Não há nada mais valioso que uma necessidade não atendida de um cliente. Você imagina. Se você está pesquisando, criando, precisando desenvolver novos produtos, você precisa ouvir seu cliente. Às vezes, seu cliente está te informando, aí numa pesquisa de NPS, que aquele produto seu não está condizente com o que ele quer.
Mas também você precisa pesquisar mercado, você precisa conhecer mercado, você precisa ter percepção do que o mercado não está entregando. Inovar, poxa, o Steve Jobs inovou em quê? O telefone sempre existiu, sempre existiu. Tá? O que ele inovou foi melhorar a forma de entregar. Ele ouviu o cliente queria isso. Ele só foi pioneiro. Ele só foi pioneiro em trazer essas inovações, tá, para melhorar um produto já existente, porque ele ouviu muitos clientes. E aí existem modelos de projetos, na gestão de projetos, de ciclo de vida de projetos, que a gente chama de modelos adaptativos. Esses modelos adaptativos, você está o tempo inteiro ouvindo os seus clientes e o tempo inteiro trazendo insights para dentro da corporação. É isso, nós temos que trazer o nosso produto para aqui. É isso que o cliente quer, é isso que a gente precisa entregar para o cliente. Né? Percepção de valor, eu queria rapidamente, como é que a gente está de tempo, Vitor? Não, já passou um pouquinho do tempo, né? 5 minutinhos, pode ser? Acho que essas duas informações que eu vou dar aqui são muito importantes para, quando a gente está falando em governança corporativa, a gente precisa falar em valor, né? Concepção de valor. Pode ser? 5 minutinhos? Pode ser, pode ser. Pessoal, segundo a Academia Harvard, qualquer pessoa percebe valor instintivamente, sem perceber, quando você está consumindo produto ou consumindo serviços que sejam práticos, tá? Que sejam confortáveis, cômodos, tem que ter comodidade envolvida, praticidade, comodidade, que sejam econômicos. Instintivamente é assim que a gente percebe valor, segundo a Academia Harvard. E se a gente for pensar nos nossos impulsos, e aí você está desenvolvendo produtos, e quando você está modelando o processo e melhorando o processo, você tem que pensar que aqueles processos, aqueles produtos serão para pessoas. Aí você tem que pensar como que as pessoas, quais são os impulsos naturais, essenciais, que acontecem na vida de todas as pessoas. Primeiro, a gente tem um impulso aqui que é adquirir. Isso é natural das pessoas, adquirir por status, adquirir por necessidade, mas é um impulso do ser humano, esse impulso de aquisição, de adquirir, de evoluir. Né? Outro impulso é o impulso de aprender. Você pode ver que grandes matrizes de negócios estão relacionadas com a educação. Vocês podem ver, eu não estou falando só de instituições de ensino superior, de educação básica. Hoje nós estamos falando de educação continuada, Nano Degree. Vocês conhecem a plataforma Udemy, Udacity, a Veduca. Tem uma série de outras plataformas que vende isso aqui, porque o ser humano tem impulso de aprender, de ler, de construir. Isso é um impulso. E você, como um negociante, como dono de negócio, você precisa entender isso. Né? Hoje as pessoas compram conteúdo porque elas querem aprender, você está só motivando elas aqui. Ó. Você só está conquistando as pessoas entregando o impulso essencial dela, que é o impulso de aprender. Outro impulso que o ser humano tem é o impulso de defesa. Então, observe, pessoal, que impulso de defesa, esse é um impulso que jamais você pode despertar no seu cliente. Então, quando você tem um cliente insatisfeito, que ele vai para a rede social reclamar da sua empresa, que ele vai nos canais de comunicação da sua empresa. Agora eu passei por 30 dias tentando falar e ter um feedback do Bradesco de um produto que eu queria adquirir. E eu não tive durante 30 dias. Durante 30 dias. E aí acabou que eu fui para a rede social e realmente reclamei dos canais de comunicação do Bradesco, do feedback. Olha como isso é impactante. Esse impulso de defesa você tem que estar atento. Tá? Isso aparece no NPS, isso aparece nas redes sociais, isso aparece nos canais de comunicação da empresa, na ouvidoria, isso aparece em algum lugar. Isso tem que ser tratado com a máxima emergência possível. Tá? Os impulsos de formar vínculo. Tá? O impulso de formar vínculo é natural do ser humano. Por que as redes sociais são tão lotadas? Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Imagina agora como que isso tem uma importância tão grande, porque é um vínculo nosso, a gente quer formar vínculo. Isso é um impulso do ser humano de formar vínculo. E esse último aqui está na moda, é o impulso de sentir, ou seja, experiência. O cliente quer viver uma experiência. Está na moda, todo mundo só fala de experiência. Né? Agora, nas publicidades, vai te vender um aparelho telefônico lá, poxa, você vai viver uma experiência da sua vida. Poxa, aí quando a gente está falando de experiência, você tem que encantar o cliente, você tem que entender mais um pouco da experiência da Disney. Só entendendo o que é experiência da Disney para você compreender. Outro dia eu estava assistindo um jogo do Paris Saint-Germain e Lyon, lá na França, antes, lógico, dessas confusões todas aí. E eu cheguei um pouco atrasado e a pessoa estava sentada na minha poltrona e a comissária do Paris Saint-Germain levantou e veio tentar me ajudar e tirou a pessoa daquele lugar e tudo. Depois ela veio, quando estava muito frio, ela trouxe uma manta e um chocolate quente e me pediu 1 milhão de desculpas. Eu me senti muito honrado por estar no estádio de futebol e ter aquele tipo de tratamento que eu não teria no Brasil.
né? Então, é esse tipo de sentimento que você tem que despertar uma experiência. Você tem que vender uma experiência para os seus clientes. Vitor, vou encerrar com esse último vídeo aqui. Eu espero que vocês ouçam, mas se não ouvir, pelo menos vejam o que tem a dizer, porque vocês estão vendendo produtos, vendendo serviços hoje para essa geração. Esses meninos que vão entrar falando aqui, eles tinham na época por outro de 8 a 10 anos, hoje eles têm 20. Hoje eles têm 20 anos. Tá? Então, quando ele está falando de governança corporativa, quando eu estou falando de transparência, quando eu estou falando de equidade de interesse. Olha o interesse que esses clientes têm hoje na sua corporação. Essa geração. Pessoal, esses são os consumidores hoje que estão consumindo dentro das suas organizações. Esses são os colaboradores atuais que estão entrando dentro das suas organizações para trabalhar para vocês. Essa é a geração W, essa é a geração que chegou e vai ditar a regra do jogo. Vocês viram lá, bloqueio em massa acaba com marcas da noite para o dia. Olha só, o caso da cervejaria Baker. Bloqueios em massa acaba com a marca da noite para o dia. Tá? Eu quis trazer isso aqui, eu quis trazer um pouco de valor, porque a gente está falando de governança, eu estou falando de ter uma governança por processos, ter uma governança por projeto, ter uma estrutura de governança dentro da sua corporação. Isso é importante para pessoas, isso é importante para as organizações, ter projetos de equidade dentro das corporações. Essa geração que está chegando, que vai inovar, que vai fazer com que sua empresa chegue e alcance postos maiores, lugares maiores, essa é a corporação que também exige equidade. Mais do que a minha geração, mais do que o baby boomer, enfim, a geração Y, essa galera tem uma afinidade muito grande. E a governança corporativa enxerga tudo isso, essas nuances, né? Sendo mais transparente, tem mais responsabilidade corporativa. Eu não estou falando de responsabilidade corporativa só internamente, externamente também. Ter uma prestação de contas justa, tá? Isso tudo faz parte de um modelo de gestão. E esse modelo de gestão é um modelo que desmistifica todo aquele conjunto de orientação para o departamento. Esse modelo já está ultrapassado. Se a sua empresa quer alcançar resultado dia a dia, ali, todo dia, pensando em melhoria contínua, você tem que implantar projetos de governança corporativa. Você tem que implantar dentro da sua organização uma estrutura de governança corporativa. O resultado é aparente, o resultado é bom para os seus negócios, é bom para a captação de recursos, o resultado é bom para a sua alma. Outro dia, o Vitor sabe disso, um dos nossos clientes, ele fatura em torno de 300 milhões ano, e ele disse que a melhor parte de todo o projeto de governança foi poder dormir tranquilo, sabendo que existe o risco, sempre vai existir o risco é controlado,
e que agora ele sabe onde ele está e está muito claro que ele está galgando o resultado por onde foi definido, né? Então, eu gostaria mesmo de ter compartilhado mais informações para vocês. Esse conteúdo aqui é palestra de 3, 4 horas, que a gente faz, na verdade, no formato de workshop, não é nem palestras, né? Então, a gente traz alguns processos para analisar, alguns projetos, algumas falhas operacionais dentro das corporações. Então, eu tentei traduzir o máximo que eu pude aqui. Espero realmente que eu possa ter contribuído, ou pelo menos ligado o alerta de alguns que estão aqui com a gente. Edson, sempre muito gratificante te escutar. Conteúdo de altíssimo valor e muito pertinente, né, nesse atual momento para que a gente está vivendo, de trazer mais eficiência e performance para as empresas. Eu vejo que a governança corporativa é um caminho, né, para empresas superarem a crise, né, que está para vir, né, a econômica que a gente está no joelho dela. E eu vejo que o que você trouxe aí de governança corporativa realmente é algo que vai trazer qualidade de vida, redução de custo, resultados, né, para as empresas. Muito obrigado, viu, Edson, pela excelente explanação de hoje. Érico? Eu que agradeço sempre. Fazer suas considerações para a gente puxar 2 perguntas. Bom, agradecer aí o Edson, acho que foi uma abordagem bem esclarecedora do ponto de vista da importância estratégica de uma governança bem estruturada. A gente teve uma plateia bem seleta nessa tarde de hoje e eu acho que nós avançamos um pouquinho no tempo. Me parece que tem algumas perguntas, Vitor, no chat. É só dar uma olhada se tem. Tem uma pergunta aqui que é muito boa. Também dá poder nos manter também no nosso tempo previsto. Perfeito. Então, vamos só uma pergunta então, Érico? Ok. Se alguém tiver mais uma, a gente traz. Se tiver mais uma, tudo bem, tranquilo. Em qual medida melhorar a governança pode melhorar o como, né? O ambiente interno em engajamento, produtividade e satisfação com a direção do negócio? Vamos lá. Pergunta muito boa. De quem foi a pergunta? Do Darius. Só podia. Pergunta muito boa. Como que isso pode melhorar esse ambiente interno? Primeiro que fica muito claro o propósito. Quando a gente está trabalhando no modelo de governança, que é uma governança estabelecida, né? A primeira coisa que você trabalha ali é uma compreensão de toda a estrutura da unidade de negócio e faz com que os gestores passem a compreender, os liderados passem a compreender a organização, não somente dentro do seu departamento, mas ele passa a compreender que aquela função que ele executa naquele departamento é importante para a entrega daquele processo. E se ele executar muito bem, o propósito dele estar fazendo aquilo é entregar aquele resultado. E que aquele resultado lá na ponta, quando for atingido, ele tem que também tem que ser merecido, tem que ser exposto para ele que ele fez parte daquela conquista, ele faz parte daquele time. Então, como que governança pode trazer isso? Você começa a conhecer a sua empresa pelo que realmente ela acontece, pelos processos que acontecem horizontalmente, passando em diversos departamentos. Você começa a compreender que existem diversos projetos que estão acontecendo dentro da corporação para atingir aquele objetivo, ou seja, a operação está acontecendo. Só que agora eu estou desenvolvendo novos projetos de novos produtos, de novos serviços, de melhoria contínua. Dentro para fazer comunicação, fazer acontecer aquele negócio. Eu digo isso com muita frequência. O processo pode estar mal definido, pessoal. Muito mal definido. Tá? Ou a falta de um processo ali estruturado, todo dia acontece de uma forma diferente. Mas quando eu tenho um bom líder que se comunica muito bem e que entende que aquele papel dele transcende o departamento e ele faz essa comunicação muito ativa com outros gestores e traz todo mundo para a mesa, processos acontecem, mesmo mal definidos. Comunicação é vital e governança traz isso. É a melhoria
de comunicação com o interno, né, dos stakeholders, né? Tanto os stakeholders internos quanto os clientes, né? Você passa a comunicar melhor com o seu cliente, você começa a fazer o outside, de fora para dentro, eu começo a entender o que é que meu cliente quer. É isso que ele quer. Dentro da jornada dele, o que eu não estou entregando? É isso aqui. Então, isso tudo faz parte de uma construção, de uma cultura diferente. E eu não tenho dúvida que esse é o caminho para as organizações serem mais competitivas, né? Excelente, excelente. Edson, como é que o pessoal os associados do Confit podem ter contato com você para um diagnóstico da operação deles? Vocês estão vendo minha tela ainda? Estamos. Tanto no site da gente, você pode conferir lá os produtos que a gente tem, que a gente desenvolve, automação de processo, automação de indicadores. Então, o BI hoje, né, não sei se isso é muito comum para vocês, esse termo, mas nós desenvolvemos BIs para as corporações, então a gente mostra e cria aquela matriz de indicadores de cada unidade de negócio, define as metas, os indicadores, mostra onde no processo que pode ser melhorado aquele indicador. Então, tem automação de processo, tem projeto de controladoria de custo. Agora, a gente bateu, dentro da pandemia, em 3 meses, nós conseguimos reduzir mais de 5 milhões de reais de custo com os nossos clientes. Um esforço muito árduo dos nossos analistas, meu também, envolvido nesse projeto diretamente. A gente conseguiu agora bater 5 milhões, né, em menos de 3 meses aqui nos nossos clientes. E eu estou falando aqui, esse projeto aqui de 5 milhões, nós conseguimos esse feito porque eu tive em todos esses projetos, à frente desses projetos, e outros analistas nossos também participaram, mas não é só pelo custo, não, mas é pelo momento, pela compreensão da empresa, como que a gente conseguiu perceber que a governança trouxe uma nitidez, uma clareza muito grande para as organizações. Isso foi muito legal. Então, lá tem outros projetos também de gestão, governança corporativa, que é um projeto mais completo, né, um projeto mais amplo, projeto de gestão de processos, de gestão de projetos, desenvolvimento de planejamento estratégico. Então, é um pool de produtos que a gente entrega e tem diversas cases para demonstrar tudo isso, né, que é construído dentro dos nossos projetos, entregue para os nossos clientes. Então, a gente também visa também melhorar a experiência do cliente, né? Mas tem no site, eu tenho meu telefone, quem quiser também fazer relacionamento comigo, tem minhas redes sociais, Edson Andrade, Twitter, LinkedIn, Instagram não tem, mas tem o Instagram da Valores. Quem quiser conhecer um pouco mais, dividir conteúdo, ou quiser que eu compartilhe conteúdo, isso é o prazer que eu tenho como professor, né? De dividir isso. Para mim, eu professor agora eu tenho aula agora essa semana de MBA de gestão de projetos e processos, no 2º módulo, e a turma estava dizendo justamente isso, né? O quanto que eu compartilho de documento. Então, eu quero que todo mundo evolua, né? Como profissional, como pessoas. Então, eu tenho o maior prazer de compartilhar conteúdo. Quem quiser pode me chamar e solicitar aqui, que eu tenho prazer de fazer isso. Sensacional. Érico? Bom, eu acho que é isso aí. Agradecer mais uma vez aí ao Edson pela oportunidade, né, por estar compartilhando esse nosso ciclo aí de trocas de informação, de aprendizado. Lembrando que nós vamos concluir esse ciclo de palestras na próxima semana, com mais 2 momentos, mais 2 palestras, se não me engano, terça e quarta. Enfim, mas aí a Neisa vai estar enviando os convites e os links para participação. A palestra, né, que a próxima palestra online vai ser com o Ricardo Chiniachik, né, sobre People First, que é as pessoas primeiro. Vai ser no dia 29 de junho. 29. E no dia 30, nós temos a última do ciclo, se não me engano. Sim, com o Paulo Emílio, né, da Prospecta. Ele volta, exato, isso. Perfeito, gente. Então, agradecer aí a participação de todos. Obrigado, Vitor, pelo apoio. Mais uma vez ao Edson, agradeço pelo convite, Érico. Pela apresentação aí, muito, muito rica. Ok? Um abraço a todos. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigado pela presença de todos. Muito obrigado.